Hoje é a vez de André Fernandes, deputado federal pelo PL e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, que já está aqui. Boa tarde, deputado. Prazer conversar com o senhor. Seja muito bem-vindo. É uma honra recebê-lo, viu? Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos os ouvintes, todos que estão aqui nos acompanhando também no YouTube, redes sociais, rádio. É um prazer, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós vamos discutir, como sempre, alguns temas fixos, que eu fiz perguntas de todos, para todos os candidatos, e outras que vão surgir no decorrer da entrevista. Claro. Primeiro, eu queria começar perguntando o que eu fiz para todo mundo. Por que o senhor quer ser candidato à Prefeitura de Fortaleza? O senhor foi o deputado federal mais votado do Ceará na última eleição. Sim. Teve uma ascensão muito grande de deputado estadual, depois para deputado federal. E eu queria saber por que o senhor dispôs o seu nome para ser o pré-candidato à prefeitura. Já pegando aqui um gancho do que você falou, em 2018 fui o deputado estadual mais votado do estado do Ceará, sendo o deputado estadual mais votado de Fortaleza. Eu tive, na época, quase 55 mil votos só dentro de Fortaleza, isso em 2018. 4 anos depois, 2022, me candidato a deputado federal e dobro a minha votação em Fortaleza. Metade dos meus votos, todo o estado, está dentro de Fortaleza. Então, eu poderia até dizer que metade do meu mandato eu devo a Fortaleza, ao povo de Fortaleza, a confiança que eles me deram. Agora, aqui em Fortaleza, Fortaleza é a cidade que os meus filhos nascerão. E eu penso muito, qual é a Fortaleza que eu quero deixar para os meus filhos? Com a sessão que a gente teve, com a votação que a gente teve em Fortaleza, eu não quero um dia, Deus me livre, quando os meus filhos tiverem entendimento, perguntar: papai, o senhor teve uma alta votação em Fortaleza, o senhor era bem visto dentre os eleitores de Fortaleza, o senhor vive reclamando da situação de Fortaleza, por que o senhor nunca se candidatou, por que nunca colocou o seu nome à disposição para tentar mudar? Então eu não queria, eu não quero um dia passar por esse perrengue. Então, esse é o motivo maior da nossa pré-candidatura a prefeito de Fortaleza. Esse é André Fernandes, que já está aqui começando a responder as minhas perguntas, mas já tem ouvintes, muitos ouvintes aqui mandando perguntas. Aos poucos, a gente vai distribuindo as minhas perguntas e as dos nossos ouvintes. Vamos lá, então. Qual foi, deputado, a costura, qual foi o arranjo político feito dentro do PL? Porque o deputado estadual Carmelo Neto também lançou inicialmente o seu nome para ser o pré-candidato do PL, né? Houve um acordo, uma conversa, e no mesmo gancho, como é a relação de vocês dois, de André Fernandes e Carmelo Neto dentro do PL? Na verdade, tinham 4 ou 5 pré-candidatos, né? Só não era muito divulgado. Por exemplo, a vereadora Priscila Costa também era pré-candidata. A pré-candidatura, ela é benquista dentro de qualquer partido político, desde que não chegue no que chegou o PT, né? Que estão aí partindo literalmente para agressão. O PL, a gente se resolveu, fizeram pesquisas internas e externas, o nosso nome foi bem pontuado, então o óbvio, né, aconteceu, eu poderia dizer assim, mas não tem nenhuma briga, não tem nenhum risco, pelo contrário, nós estamos todos dentro do mesmo projeto, não existe e nunca existiu nenhuma discordância, que fique registrado. Certo. Então, agora, hoje, o Carmelo Neto veio aqui enquanto ainda era pré-candidato, depois ele veio já como presidente estadual do PL. Eu conversei com a doutora Silvana, também deputada do PL, né? E ela falou, olha, eu acho que o PL tinha que ter candidatura, o que se chama de chapa pura, né? Ou seja, apenas de os dois nomes, prefeito e vice, como do mesmo liberal. Partido, né? Essa ideia ainda existe? Como estão os arranjos, as alianças do PL para a sua pré-candidatura, buscando outros partidos, e o nome do vice? Já tem alguém em mente? Não, na verdade não tem ninguém em mente ainda para ser nosso vice. Mas assim, essa questão de aliança partidária, geralmente isso acontece nas convenções em julho, né? Então a gente ainda está longe. O que a gente pretende daqui até as convenções partidárias é mostrar o nosso plano de governo, as nossas propostas, os nossos projetos, as nossas ideias, construir uma pré-candidatura limpa, honesta, diferente das que aí estão. Então, daqui para lá a gente ainda vai ter muito tempo para discutir isso. Acho que a prioridade não é discutir aliança política, arranjos políticos ou negociar a cadeira do vice. Eu acho que o momento é a gente entender o problema de Fortaleza e tentar construir um futuro melhor para a cidade. A chamada direita, eu não gosto muito do termo direita e esquerda, porque eu não sei se ela relata a realidade, sabe, deputado? Mas isso é para outra história. Mas a chamada direita aqui em Fortaleza tem crescido bastante, né? Ou os conservadores
Primeiro, eu queria saber a que o senhor acredita que se deve esse crescimento, porque nós estamos no estado que majoritariamente vota em candidatos de esquerda, da chamada esquerda, ou pelo menos para o executivo, isso é muito massivo, né? A que o senhor acredita que se deve esse crescimento da direita? O que as pessoas estão vendo? O que está acontecendo? Que movimento é esse, né? Na verdade, na sua essência, eu costumo falar, o povo cearense em geral, e aí eu estou falando tanto capital como interior, é um povo conservador, é um povo antiprogressismo, é aquela família tradicional, acordar cedo, trabalhar, respeito, hierarquia, é uma família patriarcal. Então, no seu interior, inclusive nacionalmente é conhecido como o homem bruto, né? O homem do Ceará, mas é porque ele gosta do simples. Então, ele de forma nata, natural, um conservador, né? Então, eu atribuo muito a isso, essa questão do ponto esquerda-direita, né? Muito tem apresentado a nossa candidatura como a candidato de direita e tudo mais, e, de fato, eu, André Fernandes, o político André Fernandes, tenho um posicionamento conservador, tenho um posicionamento de direita. Agora, vale e é importantíssimo a gente destacar que aqui existe 2 pontos. Existe o André político e existe o André gestor. O André político, eu sou de direita, voto com a direita, sou conservador e tenho votado contra a esquerda. Votei em Bolsonaro e votarei em Jair Bolsonaro novamente em 2026, se ele puder ser candidato, ou quem ele indicar. Agora, o André gestor, esse tem que gerir a cidade para toda Fortaleza. Até porque quem está com a perna quebrada, um braço quebrado lá no IJF, ou está precisando de um atendimento no posto de saúde, isso aí não tem bandeira partidária, não tem direita, esquerda, não tem ideologização. Então, gerir a cidade, gerir para todos. Ponto político, é bom que a gente destaque aqui essa diferença dessas 2 vertentes. É possível, a gente viu aí, o senhor cresceu na última pesquisa que saiu, teve um crescimento muito grande nas intenções de voto. O senador Eduardo Girão também apresentou alguma porcentagem importante e o capitão Wagner lidera, inclusive de modo geral, as pesquisas, né, as que já foram divulgadas. Existe alguma possibilidade, a gente sempre levanta isso aqui, dessa chamada direita se unir em torno de um nome, formar uma chapa, um bloco de direita dos conservadores, como queira chamar? Em primeiro ponto, eu fico agradecido, lisonjeado, por ter sido lembrado nas pesquisas, por terem colocado o nosso nome, inclusive terem divulgado a pesquisa aí, onde a gente saiu de 3, 6, 9, chegamos a 13 pontos. Né? Eu fico muito grato por isso. Agora, é bom que o eleitor, que o cidadão fortalezense entenda uma coisa. Pesquisa eleitoral não é um retrato espontâneo da realidade. Alguém contrata uma pesquisa eleitoral. Quem contrata, paga. E quem paga, inclusive, tem o direito de escolher como é que a pergunta vai ser feita. Então, é bom que se destaque daqui para frente que uma pesquisa não é uma fotografia, um retrato espontâneo da realidade. Amanhã pode, inclusive, lançar uma pesquisa sem o meu nome, sem o nome do André. Eu já estou falando isso para o povo de Fortaleza, assim, não se assuste. E também tenha muito cuidado e zelo com as pesquisas eleitorais. Sobre as candidaturas, eu, claro, tenho total diálogo com Eduardo Girão, Capitão Wagner. Não vejo problema algum lá na frente a gente sentar e estrategicamente pensar em Fortaleza. Agora, daqui para lá tem muito tempo. Daqui para lá os cenários mudarão. Daqui para lá apresentaremos as nossas propostas de governo, de gestão. O que é que a gente quer fazer para Fortaleza? Daqui para lá, muita coisa ainda vai mudar. Então, eu acho que ainda está um pouco cedo, mas acredito que nós teremos êxito. O ouvinte expressou que ampliou um pouco essa pergunta, não disse aqui, é o Eduardo Adim, perguntando o seguinte, ele demonstra que ele me parece gostar da direita, que a gente está chamando aqui de direita, e diz que tem um certo temor de haver um racha também, uma divisão na direita, assim como acontece neste momento, por exemplo, com problemas dentro do PDT, do próprio PT, se isso não seria uma coisa negativa, né? Para responder assim? Ele tá não, assim, eu não vejo. Para né? ser bem sincero, eu não tenho esse temor. A gente sabe que existe uma tendência da política se polarizar. Isso é um fato inegável. Lula tem a sua força para com os da esquerda, assim como Bolsonaro tem a sua força para com os da direita. Então, o cenário que se desenha mais na frente é que, com transferência de votos, com a transferência do apoio político e tudo mais, a candidatura da direita se volte em torno do nome que está de fato representando, primeiro, um partido de direita que não tem nenhum ministério que fique registrado, o Partido Liberal não tem
nenhum ministério no governo Lula. Então, é um partido de direita, tem se posicionado de direita. Tem como seu presidente de honra Jair Bolsonaro, que representou e que mudou essa questão de direita, conservadorismo, que trouxe, e está do nosso lado, né? Então, a tendência é que lá na frente todas as forças sejam canalizadas para uma única candidatura. Eu, particularmente, não tenho esse temor. E aí eu falo para você, eleitor, para você, cidadão, não tenha medo. Não tenha medo. As chances disso acontecer são baixíssimas, baixíssimas. E lá na frente, a gente vendo o cenário novo se desenhando, com certeza esse problema vai ser resolvido. O senhor falou sobre o político, o André Fernandes político e o André Fernandes gestor, caso venha a vencer a eleição. Eu sempre questiono o seguinte: existem algumas pautas que parecem que são capturadas por alguns blocos. Por exemplo, quando se fala em aborto, parece que só quem é da direita que é contra o aborto. Quando se fala em coisas sociais, parece que é uma pauta só da esquerda. Eu estou dando 2 exemplos apenas, são muitos outros, né? Ou, por exemplo, quando são pautas LGBT, parece que só a esquerda é que defende os LGBT, parece que só quem é da direita é contra o aborto. Isso é efeito da polarização que nós vivemos, né? Como é que é possível, deputado, se é que é possível, reduzir essa disparidade? Porque eu creio que existe aí um bloco grande de pessoas que só quer viver a vida, né? Exato. Que não está no meio dessa disputa. Claro, não, como eu falei, e agora eu vou usar outra terminologia. Primeiro eu falei político e gestor. Está falando de temas. Então, existe a ideologia, a filosofia por trás de um movimento, por trás do aborto, por trás das drogas. Existe. Existe gerir este problema. Aquela pessoa que é um dependente químico, aquelas pessoas que passam por depressão, pós-parto, inclusive. Então, todo tema vai ter a ideologia, a filosofia, e vai ter o tema, o fato que acontece no dia a dia. Que é aquela pessoa que sofre por falta de saúde. Você procura, você chega num posto de saúde, você não é bem atendido, vai para uma UPA, uma fila imensa, sofre um acidente, vai para o JF, passa 30 dias. Então, eu volto a repetir. Nesse caso específico, não existe bandeira partidária, não existe direita, esquerda, não existe filosofia política. O gestor ele tem que atender a população de modo geral. E eu, particularmente, estou muito aberto para isso. O André, gestor, não vai diferenciar. Não vai ter hospital para quem é de direita e para quem é de esquerda. O hospital é para o povo de Fortaleza. Ponto final. Então, tem como resolver? Claro. É o básico, é o simples, é o óbvio. A gente vai mesclando aqui perguntas políticas, perguntas para a cidade. Vamos falar um pouco de Fortaleza. Claro. Eu perguntei a todos os pré-candidatos que aqui vieram sobre 2 temas. A taxa do lixo, criada pelo prefeito Sarto, e a renovação dos alvarás, que foi criada pelo prefeito Roberto Cláudio, né? Todo ano o empresário precisa renovar o alvará de funcionamento. Sobre essas 2 pautas específicas que me parece que geraram um clamor muito grande da população, qual sua atitude em sendo eleito prefeito em relação a essas 2 pautas? O André gestor, primeiro dia de mandato com a Câmara de Vereadores funcionando, revoga a lei da taxa do lixo, que é ilegal. E eu digo por que ela é ilegal. O Marco do Saneamento Básico foi criado, foi sancionado em julho de 2020. Lá, ele dá um prazo de 12 meses para as prefeituras se adequarem e, no caso de não se adequar, explicar, através do estudo, que a prefeitura tenha orçamento próprio para fazer a coleta de resíduos, de lixo. Acontece que esse prazo era de 1 ano, acabou em julho de 2021. Em dezembro de 2021, o prefeito Sarto mandou para a Câmara de Vereadores o Plano Plurianual, que é uma lei quadrienal, que pega a partir do seu 2º ano de mandato e vai até o 1º ano de mandato do seu sucessor. Ou seja, em 2021, o 1º ano de Sarto, ele ainda estava no Plano Plurianual de Roberto Cláudio. Ao final de 2021, ele aprovou. E lá na página, e aqui eu estou falando só de um dos exemplos, lá na página 101, ele fala que a Prefeitura de Fortaleza vai dar continuidade à gestão exitosa no que se trata a coleta de resíduos da gestão anterior. Quando ele fala isso através de um estudo, porque o plano plurianual é um estudo, ele está mostrando que a Prefeitura tem orçamento e que ele não só vai dar continuidade, também fala que ele vai aumentar, ou seja, vai ampliar
ampliar a coleta de lixo dentro de Fortaleza. Ele não apresentou problemática. Ele não disse que não tinha orçamento próprio para isso. Pelo contrário, disse que tinha, que era boa e que continuaria. Quando o marco do saneamento diz que a prefeitura tem que fazer a taxa do lixo, criar a taxa do lixo, ou mostrar um estudo que a prefeitura tem orçamento próprio, a prefeitura em 2021 mostrou. O atual plano plurianual que está em vigência é o Sarto dizendo que a prefeitura tem orçamento para coletar lixo. Um ano depois, final de 2022, vem um Sarto e manda para a Câmara de Vereadores o projeto de lei para criar a taxa do lixo em Fortaleza. Se ele já tinha explicado que tinha orçamento próprio para isso, e ele cria uma lei que foi aprovada às pressas na Câmara de Vereadores, que majoritariamente é governista, sem justificativa alguma, e pior, dizendo para o público, não é porque nós somos obrigados, porque o marco do saneamento nos obrigou. Mentira! Mentira! Seria obrigado se a prefeitura não tivesse orçamento próprio. Mas o próprio prefeito provou, através do plano plurianual, que tinha orçamento próprio. Então, ele criou de forma ilegal. Ilegal. Não só isso. E é bom ressaltar, julho de 2023, do ano passado, foi decretado a regulamentação da taxa do lixo. Ou seja, foi aprovado no final de dezembro de 2022. No meio do ano passado, foi regulamentado a taxa do lixo em Fortaleza, que também está recheada de ilegalidades. Então, por exemplo, um exemplo aqui, Tiago, tem um terreno baldio, eu chamo de terreno baldio. O termo técnico poderia falar um terreno vazio, murado, sem uso, mas um terreno baldio, lá na Messejana. A taxa do lixo, e aqui é bom diferenciar, é para a prefeitura criar um orçamento em tese para coletar resíduos domiciliares. O que é diferente de limpeza urbana, onde se limpa praça, canteiro, riacho, ponte. São duas coisas distintas. Certo? Aí, o Tiago, que tem um terreno baldio lá na Messejana, vai ter que pagar a taxa do lixo pelo terreno dele que não produz lixo. Mas dá para entender que absurdo e que imoralidade e ilegalidade é isso? Pior, você tem um apartamento, você não vai pagar pelo que você gera de lixo dentro do seu apartamento. Vai pagar, com a atual vigência da regulamentação da taxa do lixo, os metros quadrados da área comum também do condomínio. Então, assim, é uma lei ilegal, imoral. O André Gestor revoga de imediato. E não só revogo. Eu devolvo o dinheiro de quem pagou porque é ilegal. E eu provo isso na lei. Talvez eu nem precise revogar. Porque eu ainda tenho fé que daqui para lá vai cair, porque tem vários processos rolando. E sobre os alvarás? Vamos mudar. Nós temos que mudar. Por exemplo, eu como deputado estadual, propus uma lei, inclusive hoje é lei no estado do Ceará e é pouco divulgado. A pessoa com deficiência, todo ano, ela tinha que ir lá, fazer um teste, vai no médico, e aí eu estou falando de uma deficiência permanente. Ela tinha que ir no médico e ela tinha que comprovar anualmente a deficiência. Olha que constrangedor, porque com isso você vai conseguir comprar um veículo, se matricular, etc, etc. A gente colocou o quê? Para que seja de forma permanente. Então, precisamos mudar, é algo complexo, que tem que ser estudado, mas sou absolutamente contra. Nossa gestão é por menos burocracia, menos Estado, menos interferência, menos sufoco ao empresário e empreendedor, desde o micro e pequeno ao grande, e facilidade. Quanto menos o Estado atrapalhar, mais ele vai estar ajudando o povo. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News Fortaleza o deputado federal, pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes, do PL. Eu acho que eu contemplei aqui com essa pergunta já o Eduardo Adim, já também foi o Teixeira e outros aqui que perguntaram sobre a taxa do lixo, que é uma preocupação muito constante, deputado. Vamos lá, então. Mas nós vamos resolver isso. Falar um pouco sobre o nosso ouvinte que está perguntando sobre a área social. Como é que teria? Foi muito ampla a pergunta, né? Projeto para a área social, mas eu também vou especificar um pouco mais. Eu sei que é responsabilidade do Estado, do governo do Estado, a segurança pública, mas, claro, os poderes públicos municipais podem, de alguma forma, contribuir com a segurança pública. O que o senhor pensa a respeito disso? Como
uma prefeitura da cidade de Fortaleza poderia contribuir para reduzir, para ajudar, sei lá, porque a situação é muito complexa. A segurança pública passa por uma crise há muito tempo no Brasil e no Ceará, inclusive. Como seria, na sua cabeça de gestor, a prefeitura contribuir com a segurança pública? Tem 2 pontos. Primeiro, a gente tem que falar a prefeitura como parceira da polícia, que é do Estado, e que fique claro, Polícia Civil, Polícia Militar estão vinculados ao Estado, mas a prefeitura pode ter programas, leis, decretos que façam uma parceria para com o Estado. Eu trago como exemplo, aqui pertinho, próximo, Sobral. Sobral tem uma lei que a cada arma apreendida pela Polícia Militar, a prefeitura paga uma gratificação àquela equipe que apreendeu uma arma ilegal. Ilegal. Que vai de R$1.000 para um revólver, uma pistola, uma arma simples de uma mão, até R$3.500 um fuzil, uma arma longa. E também para munições ilegais. O que é que acontece na prática? A prefeitura dá um incentivo para que a polícia trabalhe no combate ao crime, para combater e para tomar arma de traficante, que é uma arma ilegal, e eu acho bom reforçar esse ponto, armas ilegais, armas do crime. Então, a prefeitura pode fazer parcerias que vão além da sua guarda municipal, de videomonitoramento, de iluminação. Agora, já que tocou nesse assunto, Thiago, eu peço até permissão para falar, guarda municipal. Existe, e aqui para quem está nos acompanhando, no nosso país existe uma carta magna, que rege tudo. Ela se chama Constituição Federal, e isso está a nível União. Baixando para aqui para o Ceará e para os outros estados, existe a Constituição Estadual. Mas nós também temos uma carta jurídica que rege o município. E essa se chama Lei Orgânica. Lei Orgânica do município de Fortaleza. Na Lei Orgânica do município de Fortaleza, fala lá, no seu inciso 13 do artigo 8º, que a Guarda Municipal tem como dever defender bens, serviços e instalações, inclusive escolas, centros sociais, unidades de saúde, praças. Então, na gestão do André, Guarda Municipal vai estar bem preparada, bem equipada, bem armada, com um efetivo maior, inclusive convocando os que estão na lista de espera há muito tempo, bem treinados. Agora, na porta de creche, de escola, de UPA, de posto de saúde, numa praça, protegendo bens, serviços e instalações. Na minha gestão não vai ter guarda municipal acompanhando a AMC, autarquia de trânsito, para prender moto de trabalhador, não. Na minha gestão não vai ter guarda municipal fazendo blitz para perseguir trabalhador, não. E eu sei que muitas vezes eles são obrigados a isso. Mas na minha gestão, negativo. O guarda municipal que fizer isso na minha gestão perde o cargo por desvio de função. Vai estar bem equipado, bem preparado, com efetivo maior, bem estruturado, respeitado, mas para defender as nossas crianças, os pacientes nos hospitais, nas unidades de saúde, que é isso que o gestor deve fazer. Seguir a lei orgânica, que eu repito, em outras palavras, é como se fosse a nossa Constituição Municipal. São 4h31, o tempo voa, né? Obviamente. Eu vou deixar aqui algumas perguntas para o deputado. A gente vai fazer um intervalo comercial, até para o nosso ouvinte e o deputado também beber uma aguazinha, eu também, mas vou deixar aqui algumas perguntas dos ouvintes, tá? Sobre os fotossensores que hoje, ele diz aqui, servem para arrecadar, mais do que para educar, qual a sua posição? Também tem o Sandoval aqui. Roberto Douglas, atual candidato, teria algum projeto ou vontade de urbanização da Avenida do Canal, do Lagamar? Acho que essa aqui depois da Raul Barbosa, né? E, por fim, qual o projeto para combater violência nos bairros? Acho que essa foi contemplada. As duas, deputado, fotossensores e a Avenida do Lagamar. Para responder agora ou após Sim, uma ocasião? responder logo. Não, olha, fotossensor, e do jeito que está sendo usado em Fortaleza, a gente sabe que é um roubo. É um roubo. A forma como eles tratam a tecnologia para multar trabalhador e perseguir, eles não usam essa tecnologia, por exemplo, na saúde. Existem, inclusive, algumas coisas bem imorais quando se trata sobre fotossensor, gerenciamento, execução e manutenção desses fotossensores. Em um único contrato,
em um único contrato, uma empresa, aliás, duas empresas de São Paulo receberam 93 milhões de reais, empresa de São Paulo, 93 milhões de reais para gerenciamento e manutenção dos fotossensores em Fortaleza no ano de 2023. Peraí, precisa fazer essa manutenção com a empresa lá de São Paulo? Cadê o dinheiro arrecadado e o que é que está sendo usado com esse dinheiro arrecadado através de fotossensor? Cadê as políticas públicas do município para educar e não para multar? Eu sei que só do ano da gestão Sarto, gestão atual, já vai chegando em quase R$500 milhão arrecadado através de multa. Inclusive estudos esses que foram feitos durante a pandemia, né? Onde não se tinha movimento, fizeram estudos e elaboraram, não, e agora Fortaleza tem que ser 50, daqui a pouco é tudo 40, daqui a pouco é tudo 30, mas sempre com a intenção de multar e nunca de educar. Eu pergunto, por que a prefeitura não usa toda essa tecnologia, toda essa estratégia para benefício do povo? Por que é sempre para perseguir o povo de Fortaleza? Então, sou contra a indústria da multa e acho que a tecnologia deve ser usada sempre a favor do cidadão e não contra. Vamos fazer estudos sérios, não em pandemia e não com o intuito de arrecadar, mas com o intuito de salvar vidas e com o intuito de educar. Sobre a urbanização, e não só de lá, mas de toda Fortaleza, que é algo que, infelizmente, a gestão atual e as gestões anteriores também esquecem, eles fazem ali em algum bairro, Beira-Mar, Praia de Iracema, que é justo fazer, porque traz turismo, mas esquece o outro lado de Fortaleza e muitas vezes dizem que não tem sequer orçamento. Ah, porque falta orçamento, porque falta isso, falta aquilo. Mas é muito contraditório a prefeitura falar isso quando, por exemplo, contrata outras duas empresas de fora, uma de Santa Catarina e a Viva Rio, do Rio de Janeiro, que inclusive quem for pesquisar aí vai ver que ela é cheia de processo administrativo, basta dar um Google simples de fazer, 570 milhões de reais em duas OSs, para gerir 6 das nossas UPAs. 6 UPAs. UPA do Edson de Queiroz, Vila União, Janguru Sul, Itaperi, Cristo Redentor e Bom Jardim. 6 UPAs. A prefeitura contrata, gasta 570 milhões de reais em duas OS de fora. E eu pergunto, esse dinheiro não dava para ser economizado, enxugado, cortado e de uma forma mais transparente? Inclusive, a gente também está falando aqui de precarização de trabalho. Porque a gente sabe como é que a OS trata os trabalhadores, e todo mundo sabe que é digno o salário, a férias, remuneração em dia. Não era muito mais prático e eficaz pegar os gestores hospitalares que nós temos aqui na nossa Secretaria de Saúde do município? Médicos, enfermeiros, técnicos. Ah, não, André, mas é muito amplo Fortaleza, não tem como uma única Secretaria de Saúde, cuidar disso tudo. Então, que façamos convênios. Façamos convênios com o UFC, com o S e EPRO. Por que a gente não pega os gestores, os médicos, os técnicos dessas universidades e fazemos um convênio para gerir as nossas próprias UPAs? Por que gastar mais de R$500 bilhão com duas empresas estrangeiras, uma inclusive entupida de processo? Então, temos dinheiro. Fortaleza tem muito dinheiro. Só precisa ser administrado da maneira correta. Então, 4h39, tem um ouvinte que está se antecipando bastante aqui, secretário, ou deputado, perguntando como seria a composição dos secretários, né? É uma pergunta ainda um pouco distante, a gente deixa mais para frente. Mas eu quero falar um pouco sobre a questão nacional, a gente volta para falar de Fortaleza daqui a pouco. Como deputado, o senhor também enfrenta muitos problemas na Câmara dos Deputados e a gente viu o Brasil nos últimos tempos com um clima tenso entre o poder legislativo e o poder judiciário por motivos diversos. Recentemente, o Senado tem demonstrado que quer levar adiante algumas pautas que podem, eu não diria limitar, mas podem criar um problema maior com o STF especialmente, acabar com decisão monocrática. Como está o clima em Brasília e como deve ser esse retorno agora do Legislativo nesse clima tenso entre dois poderes especialmente, apesar das declarações dos chefes das casas de que há uma harmonia, mas a sensação popular é de que não há essa harmonia. De fato,
existe momentos e momentos na política nacional. Existem momentos que a harmonia está perfeita, onde o judiciário não questiona as ações do executivo, o executivo envia muito dinheiro para o legislativo e o legislativo aprova as coisas do executivo e não fiscaliza o judiciário. Então, tem momentos, sim, que, de fato, essa harmonia funciona muito bem. Tem horas que não funciona, são detalhes e detalhes da política nacional. A gente costuma dizer que quando um pisa no pé do outro, que aí sente a dor, é que eles começam a reagir. Lá, sou oposição, sim, ao governo. Devo continuar até as eleições sendo oposição. E a gente sabe que o clima é bem acirrado, vai ficar mais acirrado ainda. E a tendência é que, com a aproximação das eleições, esse clima esquente muito mais do que já começou agora no início do ano. Ouvintes mandando perguntas aqui. Eu quero saber o seguinte, a respeito da saúde em Fortaleza. Nosso ouvinte aqui pergunta. Quem é... não botou o nome aqui, né? Mas dizendo o seguinte, quer saber sobre os frotinhas que estão com alguns problemas, falta de insumos, sem condições de atendimento, postos de saúde, propostas para a área da saúde em Fortaleza. Olha, é assim, o primeiro ponto que a gente precisa desmistificar. Fortaleza é um município que investe muito dinheiro na saúde. Isso é fato. Para vocês terem noção, no orçamento agora aprovado recentemente, foi aproximadamente 13 bilhões de reais o orçamento para a Prefeitura de Fortaleza executar esse ano, 2024, um ano. Desses aproximadamente 13 bilhões, 27,5% é para a saúde. Mais, inclusive, do que o mínimo constitucional de 25%. Então, a Prefeitura de Fortaleza investe até mais do que deveria. A pergunta que a gente faz é o seguinte: você, fortalezense, você está vendo esse dinheiro bem investido na saúde? Você está sendo bem atendido na saúde de Fortaleza? Porque dinheiro tem. É uma das cidades que mais investe em saúde no país. Mas é investido de uma forma desorganizada, é mal gasto, é um dinheiro mal gasto. A gente precisa fazer um dimensionamento, primeiro de recursos, de gestão humana na área da saúde, e a gente sabe muito bem disso. Precisamos entender as necessidades, e quem está me ajudando bastante nessa área é a doutora Mayra, que a nossa diferença para outras pré-candidaturas é que eu devo apresentar até as convenções todo o meu time, que vai desde desenvolvimento econômico, educação, segurança, saúde, e comecei pela saúde, que é um tema delicado. Doutora Mayra Pinheiro, que esteve no Ministério da Saúde, que inclusive em 2020 escolheram alguns municípios em todo o Brasil, e Fortaleza foi um deles. E o Ministério da Saúde executou um plano, um projeto onde olhou todos os problemas e fez um dimensionamento completo. O que deveria ser resolvido? Na época da gestão anterior, o governo Bolsonaro entregou para a Prefeitura de Fortaleza. Sabe o que a Prefeitura de Fortaleza fez? Disse: não, nós não vamos seguir esse plano. Nós não vamos receber ordem do poder executivo, de cima para baixo. Nós vamos fazer do nosso jeito. Então, simplesmente ignorou. De 2020 para cá, o que melhorou na saúde de Fortaleza? Zero. Então, nós temos um grande projeto de dimensionamento. Vamos apresentar novas propostas. Vamos mostrar onde está o erro. Agora, uma coisa é certa. Hoje, com o investimento sendo dos que mais investem no país na área de saúde, a gente sabe que está sendo mal investido. E eu desafio qualquer um que esteja me acompanhando agora, nos assistindo ou nos ouvindo. Quem for fortalezense que chegou com problema numa UPA, num hospital, num Frotinha, num Gonzaguinha, seja onde for, e resolveu o seu problema de imediato, foi bem atendido, foi curado e foi para casa satisfeito, de forma ágil, célere. Não tem. Se tiver, pode comentar. Eu, inclusive, abro mão aqui da minha pré-candidatura, porque eu sei que não aconteceu. É uma vergonha. Investe muito, mas investe de forma errada. Então, a doutora Mayra fará parte, se o senhor eleito, ela estará na parte da saúde. Com toda certeza. Já vai estar ajudando agora na nossa construção de plano de governo, como também futuramente. Eu não vou negociar, e que fique claro, eu não vou negociar cargo político, pasta, secretariado, em troca de apoio político, em troca de partidos na minha bancada. Eu não vou. É muito melhor ir um partido só, mas de forma honesta, simples, transparente, apresentando o time, dizendo: esse aqui é o time que vai cuidar de Fortaleza. Vocês querem? É só escolher.
Não querem? Aí vocês podem ir para o outro lado. 30 anos de fracasso. Mas continuem. Vocês estão gostando? Então continuem lá. Estão sugando poder, estão negociando, dia após dia, criando cargos e cargos, secretarias e secretarias para compor com seus aliados. E aí eu vou até pedir licença aqui para explicar por que eu estou falando isso. Porque daqui a pouco vão dizer, André, mas tu está dizendo que cria, e tu não explica o motivo. Vocês sabiam que aqui em Fortaleza existe a Adenfor? Aliás, antes de eu entrar nisso, vocês sabiam quantas secretarias ou órgãos a nível de secretariado, poderia dizer até que são ministérios do município, quantos órgãos, secretarias, cargos de primeiro escalão existe em Fortaleza? São quase 60. Quantos você conhece? Quantos? A pessoa vai contar no dedo. Talvez de segurança, de saúde, guarda municipal, o público, o povo, não sabe. Aí eu entro. Você sabia que existe a Adenfor? A Agência de Desenvolvimento da Economia do Mar de Fortaleza. Existe a City Nova, que é um centro de tecnologia e inovação de Fortaleza. São coisas que eu fico pensando, meu Deus do céu, por que não se pega essas secretarias e coloca tudo debaixo do guarda-chuva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Porque é desenvolvimento econômico. É tão nítido a forma como a prefeitura, a gestão atual faz para compor mais grupo político e para agradar e dar cargo político e fazer o troca-troca, que já existe a Secretaria de Saúde do município. Aí eles criaram a FAGEFOR, que é a Fundação de Apoio à Gestão Integrada de Saúde. Aí eu pergunto, peraí, mas a Secretaria de Saúde não tem capacidade de gerir a saúde de forma integrada? Cria a Secretaria de Saúde, mas depois tem que criar uma que vai gerir a integralidade da saúde. Aí existe a CISP, que é a coordenadoria da infância. Aí tem a FUNCE também, que é da infância. Uma é da infância, outra é da primeira infância, são diferentes. Daqui a pouco o prefeito vai criar a segunda, que é da segunda infância. São 3 coisas que, inclusive, já existe a secretaria, que é a de desenvolvimento social, de assistência social. Por que é que isso aqui não está tudo junto? Então, cada vez que passa, a máquina vai inchando, vai inchando, vai inchando, vai fazendo acordo, vai negociando, vai agregando, vai colocando um amigo, vai virando secretário. O povo vai pagando e, no final, quem sofre é o povo. Que fica registrado, isso é um tipo de corrupção. Corrupção, necessariamente, não é você pegar o dinheiro e colocar dentro do bolso. Corrupção é você, através de um acordo político, beneficiar o seu aliado e dar prejuízo ao povo. Em troca de quê? Em troca da permanência no poder. Na minha gestão, isso não acontece, a gente corta pela metade. Vamos lá, então. São 4h48, temos pouco tempo, deputado. Quero falar de alguns temas aqui sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber quando é que ele vem a Fortaleza e se ele vai participar da sua campanha ativamente. Ele vai vir aqui, vai pedir voto, vai para o palanque. Como é que está essa conversação? Porque Fortaleza é uma cidade importante no Brasil e é uma expansão que o PL quer. Aqui no Nordeste ele já tem, inclusive, investido aqui, investido em viagens, visitado o Nordeste. Ele vai participar e se tem uma visita dele próxima? Não, nós estamos ainda ajustando a data que ele vai vir, a agenda é extensa, ele deve rodar todo o Brasil, mas o carinho para com que Jair Bolsonaro e o PL está tendo com Fortaleza é um carinho, é um olhar diferente. A gente sabe da importância de Fortaleza. 2.428.000 habitantes, uma área de extensão de mais de 300 km². A gente sabe que hoje é a 4ª capital mais populosa do país. E eles lá estão dando toda a atenção para Fortaleza. Então, Jair Bolsonaro deve sim participar ativamente na nossa campanha, pedindo voto, participando de palanque, estando nos comícios, visitando quem deve visitar. E isso vai ser uma mudança, vai dar uma chacoalhada, e eu posso falar assim, no cenário eleitoral de Fortaleza. Não vejo a hora disso acontecer. Nosso presidente Jair Bolsonaro está aqui presente. O ouvinte pergunta aqui sobre a causa animal. Tem ganhado muita força nos últimos anos, essa causa, né? Tem muitos políticos que têm que fazer disso sua plataforma. Existe algum projeto na sua carta de proposta para a causa animal? Animais soltos nas ruas, atendimento, etc.? Dentro do sistema de saúde, é interessante até falar isso aqui, porque existem algumas coisas que, na prática, a gente não vê. Se entrar lá no site da prefeitura ou no portal de transparência, você vai se deparar com, e aí eu faço assim que é aspas, inúmeros vetmóveis da prefeitura,
tá? Eu não estou falando lá da Clínica Veterinária Jacó. Eu estou falando de Vetmóveis, esses que ficam rodando Fortaleza, Sim, fazendo castração e tudo mais. Vocês que estão nos acompanhando, quantas vezes vocês viram esses carros? Então, existe o dinheiro, existe a verba, já existe até a estrutura, só que o povo não está vendo. Então, assim, início de gestão, primeira coisa, vamos formar um conselho, chama representante do Ministério Público, da OAB, Tribunal de Contas, junta um grupo, vamos fazer auditoria de todos os contratos. Esse é o start da nossa gestão. Vamos fazer auditoria das gestões anteriores, todos os contratos em vigência. Vamos saber aqui o que é que dá para enxugar e o que é que não dá. Mas vai sobrar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que contratozinhos como os últimos 2 que eu vi da Autarquia Municipal de Trânsito, a AMC, que também deveria ser de cidadania, mas não é, né? É só de multa. 2 contratozinhos gastando quase 50 milhões de reais para uma empresa de São Paulo fazer uma consultoria de como deve melhorar o trânsito de Fortaleza. Como é que uma autarquia que tem os melhores engenheiros de trânsito do Ceará que estão aqui na nossa autarquia, na AMC, na autarquia de trânsito, eles não têm capacidade de gerir, de falar, de discutir? Tem que gastar quase 50 milhões, eu estou falando só de 2 contratos, quase 50 milhões de reais para uma consultoria de uma empresa de São Paulo. Então, tem muito dinheiro, tem estrutura, e esse dinheiro nós vamos usar a favor do povo de Fortaleza. Os motoristas de aplicativos sempre reclamam o que eles chamam, estou colocando palavras dele, de perseguição, algumas dificuldades, não foi liberada, por exemplo, a faixa exclusiva que é dos ônibus e dos taxistas, não tem vagas para eles. O que o senhor pensa a respeito para apoiar essa categoria que tem tanto emprego, tanta gente empregada que ganha vida dirigindo por aplicativo? Tem que ser feito estudo para saber qual vai ser a melhor maneira de a gente tratar essas faixas exclusivas para motociclistas dentro de Fortaleza. Agora, eu garanto que na nossa gestão não vai ter perseguição para aquele senhorzinho que está saindo para o trabalho, que está indo trabalhar e que, porque deixou 15, 20 dias atrasado alguma documentação, eu garanto na minha gestão, ele não vai passar perrengue, ele não vai ser escoltado, ele não vai ter a sua moto rebocada. A Guarda Municipal não vai fazer parte disso e a Autarquia Municipal também não vai fazer esse tipo de perseguição. É um ponto meu. Eu, André, isso aí eu garanto. Tem como ser feito? Tem como ser feito. Até porque esse reboque, essa prisão é ilegal. Você tem que notificar, tem que dar prazo, tem que parar de perseguir. E já que a gente está falando sobre o ponto de fiscalização, eu falei de algumas secretarias, a GFIS. Na nossa gestão, a GFIS acaba. Na nossa gestão, a GFIS acaba, e eu digo por quê? É uma secretaria feita exclusivamente para multar. Quer dizer que os técnicos das regionais não podem... Regionais essas que eram 6 e agora são 12, foi distribuído para aumentar mais cargo e tudo mais. As regionais não podem ter um técnico para fiscalizar aquela situação naquela área, naquele território. Tem que se criar uma secretaria exclusiva, a GFIS, para fiscalizar e multar. Secretaria que até na pandemia, nem na pandemia sequer deu sossego ao povo de Fortaleza, era o povo em casa trabalhando e eles lá multando, fechando negócio. Então encerra a GFIS. E proposta, cria a GFOR, a Agência de Fomento. R$500 bilhão, que não é difícil juntar R$500 bilhão na Prefeitura de Fortaleza. Se pegar as 2 gestões de Roberto Cláudio com agora esses 3 anos de Sato, mais de R$500 milhões gastos com publicidade. Corta publicidade, R$500 bilhão, cria agência de fomento, Banco Municipal. E aí, dá R$5 mil para um empreendedor criar a sua primeira pequena e microempresa. R$500 milhões, R$5 mil para cada um. Nós estamos falando de 100 mil pessoas criando o seu próprio negócio. Então, a prefeitura não pensa que o cidadão, ele tem que ser livre, que ele tem que ter a sua liberdade econômica, que ele tem que crescer e evoluir. Não. Eles preferem o povo sofrendo, o seu grupo político no poder, e eles sempre na permanência e enriquecendo as nossas custas, a custa do povo sofredor de Fortaleza. Pré-candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, deputado André Fernandes, são 4h55. Quero dizer aos nossos ouvintes que, infelizmente, não consegui dar conta aqui do grande número de mensagens, fica praticamente inviável, Mas vamos marcar de novo. Tanto no WhatsApp, tanto no YouTube. Não, com certeza, o senhor vai vir
Eu vou ligar direto para o meu querido Fagner Leandro, meu amigo aqui de outras emissoras passadas, para marcar, porque todos os pré-candidatos vão vir aqui novamente, certamente. Um recado final, esses últimos 3 minutos, para o senhor falar com a população de Fortaleza, do Ceará, através da câmera e do microfone da Jovem Pan News. O que eu posso mostrar e deixar claro é que a nossa pré-candidatura representa a mudança de Fortaleza. A mudança que Fortaleza tanto precisa, de forma transparente, fazendo gestão pública que é eficácia, transparência, honestidade, competência. É assim que a gente vai gerir a cidade de Fortaleza, uma cidade que merece atenção e que está há muito tempo dominado por 2 grupos políticos, onde se alternam de poder, que brigam, supostamente, mas que no final acabam se aliando. A nossa pré-candidatura representa a mudança, representa a juventude, representa a inovação, representa transformar Fortaleza em pouco tempo numa verdadeira Dubai. Muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui, que Deus abençoe todos vocês. Obrigado, deputado. Foi um prazer recebê-lo aqui, sempre uma honra receber aqueles que pretendem governar nossa cidade. Desejo todo sucesso, obrigado. Deus abençoe o seu caminho. Até uma próxima oportunidade, tá? Obrigadão, Tiago, e toda a equipe da Jovem Pan News Fortaleza.